Vamos lá, a primeira pergunta que eu selecionei, a pessoa perguntou assim: meu terrário fica com uns bichinhos parecendo minhoca, só que é branca. O que pode ser isso? Assim, algumas dúvidas fica até um pouco difícil de eu esclarecer sem eu ver realmente o que está acontecendo no terrário, né? Mas assim, eu acredito que esses bichinhos que ela me relatou são nematóides, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de nematóides. Os nematóides, eles são umas larvinhas que têm em média 0,3 milímetros, são bem pequenininhas, mas a gente consegue ver. É como uma minhoquinha assim, bem fininha, bem pequenininha. Ah, por que costuma acontecer de vir esses nematóides? Na terra, né? E as larvas dele, essa larvinha, elas se alimentam das raízes da sua planta. Então, por isso que não é legal a gente ter essas larvinhas dentro da planta, né? E eu já vi alguns especialistas, não só de terrário, né? Mas de pessoas que fazem jardinagem, que ensinam plantio em vasos, falar pra gente colocar a terra antes de usar. Você comprou a terra, o substrato, seja lá o que for, colocar numa bandeja e deixar uns 20 minutos no forno. É isso mesmo, dá uma assada na terra, vai de vez em quando mexendo, porque o que vai acontecer? O calor vai matar. O calor vai matar qualquer larvinha, qualquer bichinho que estiver lá. Então, não vai vir perturbar o nosso terrário, né? Então, colocar a terra no forno, eu confesso que eu nunca fiz. Até porque nunca aconteceu de aparecer nenhum desses bichinhos aí nos meus terrários. Então, a gente só corre para fazer quando o calo aperta na gente, né? Então, eu nunca fiz, não. Mas quem já teve isso, eu fiz um terrário, apareceu os nematóides e ainda tem daquela terra, daquele substrato em casa, faz isso. Pega aquele substrato, põe no forno, deixa 20 minutos esquentar bastante e faz outro, ou troca, né? Eu aconselho trocar. Troca o substrato do terrário que está com as larvas e faz outro. E aí você vai ver se realmente era terra ou não, né? Então não é legal ter essas minhoquinhas dentro do nosso terrário. A outra botou: olá, tenho uma hipoeste dentro do meu terrário e começou a ficar com as folhas meladas. O que pode ser? Eu não abri o meu terrário. Então, eu posso dizer com quase 100% de certeza que é excesso de umidade. As hipoestes, elas são bem parecidas, não sei se são parentes porque eu não sou botânica, mas elas são muito parecidas com as fitônias. E sendo que as fitônias são muito mais fortes, né? As hipoestes, elas são muito frágeis. Eu, por exemplo, já fiz lá no meu início, bem no início, que eu li na internet que poderia botar ela no terrário. Eu fiz uns 2 ou 3 e realmente todos eles melaram. Então, quando eu conheci a fitônia, eu não uso mais a hipoeste. A fitônia tem também tantas cores, né? Azul, rosa, vermelhinha, verde, verde escura, verde limão. Então, eu não uso a hipoeste. Ela realmente é bem... As folhas delas são mais fininhas, né? A folha da fitônia é uma folha mais durinha, acredito que mais resistente à umidade do que elas. Então, como eu não obtive sucesso com as minhas, eu não uso mais. E eu tenho quase certeza que foi realmente o excesso de umidade que fez ela melar, tá? Eu sei porque com o meu foi, tá? A outra falou: no meu quintal, ele é todo cimentado e sempre tem uns montinhos de musgo. Esse serve para o terrário? Então, gente, isso é uma resposta meio polêmica, porque existe muito terrarista que usa. Inclusive, eu já tive alunas minhas que usaram, tá? Eu tive uma aluna que, quando ela começou a fazer os terrários, o marido dela passava, onde ela morava tinha muito, e ele ia com uma espátula, ia tirando, ia levando, ela chegou quase... Como é o nome dessa planta que mela? É hipoeste. Hipoeste. Ela é uma coloridinha, cheia de pintinha. E aí o marido dela foi levando, ela foi até quase que cultivando os musgos,
e começou a fazer terrários com musgo. E o que aconteceu? Começou a aparecer vários insetos voando, bichinhos dentro do terrário dela. São musgos que estão ali na natureza, não são tratados. Esse musgo que dá normalmente em pedras, em troncos de árvore na rua, é aquele musgo tapete, né? Ele é bem fininho e você não consegue nem lavar ele igual a gente consegue lavar o fofão, o pinheirinho, estrelinha, né? Você tem que tirar ele ali do jeito que tá e pá, tacar dentro do terrário, sem nenhum tratamento. E como ele está na rua, está exposto a várias sujeiras da rua, pode trazer algum micro-organismo, algum fungo, alguma bactéria, alguma coisa que não vai ser legal para o seu terrário. Se você for fazer um terrário para você, ok, faz o teste e depois me conta. Agora, eu não aconselho usar esse musgo de rua em terrário que você vai fazer para vender, e vai para casa de um cliente, você pode ter problemas depois, tá bom? Mas também, gente, não vamos ficar arrancando o musgo da natureza assim aleatoriamente não, né? Um pouquinho, um pedacinho ou outro, tudo bem, mas não vai ficar arrancando os musgos que estão lá na natureza não. Vão comprar, aqui na internet vende, vem bem bonito, o terrário fica feliz e a gente também. Olá, sou a Valéria de Rondônia. Aqui nosso clima é quente e úmido. Já fiz várias tentativas com terrários em vidro de rolha, mas infelizmente eles acabaram cozinhando. Por que será? Usei mudinhas de mini samambaias, de fitônias e musgo. Ainda não obtive sucesso. O que pode estar errado? Valéria, certamente a gente sabe que os terrários, todas as plantas que vão dentro do terrário, são plantas que gostam de umidade e de lugar fresco. Plantas que ficam em florestas, né, que ficam mais sombra. Se o seu terrário está num lugar, se o lugar que você mora está dizendo para mim que é quente, úmido, com certeza as suas plantinhas estão cozinhando. Porque o vidro, ele intensifica o calor e com isso elas vão ficando marrom. Né? Eu tive aqui até uma experiência aqui em casa que começou a bater muito sol na minha varanda e os meus terrários estavam todos na varanda. E uns 4 dias, 3 dias aí para trás, estava fazendo muito calor aqui no Rio. E eu comecei a perceber que eles estavam suando excessivamente. Todo dia eu tinha que secar o vidro e com isso regar mais, porque eles transpiram muito. E como eu secava o vidro, não ia molhando a terra, né? Então eu tinha que secar e tinha que molhar. Não chegou a cozinhar as plantinhas porque não era quente o tempo inteiro. Batia um sol na parte da manhã, à tarde já refresca e eles ficavam de boa. Agora, aí em Rondônia, né? Se é quente o tempo todo, eu aconselharia você a optar pelos mini jardins de cactos e suculentas. Talvez você tenha mais sucesso, né? Porque eles gostam mesmo de ambientes quentes, seco. Então, pode ser que você consiga cultivar melhor essas plantinhas do que os terrários. Os terrários realmente precisam de um ambiente mais fresco. Tá? Ou então você faz uma tentativa, tenta colocar eles em um lugar da casa que tenha luz, bastante claridade, sem incidência de sol direto, mas que não seja tão calor, né? Uma parte da casa que fique um pouquinho mais fresco, tá bom? Acho tão difícil cuidar de suculentas. A minha rabo de burro está enrugada e toda molinha. Pensei que fosse excesso de água e taquei no sol. Tadinha da bichinha, né, gente? O rabo de burro é da família do sedum, né? E elas são bem frágeis mesmo, inclusive a gente toca, vai despencando as folhinhas dela toda. Essa planta, ela gosta de um sol um pouco mais ameno, tá? 4 horas de sol na parte da manhã, 4 horas de sol na parte da tarde, finalzinho da tarde. Você tacou ela no sol, ela está enrugada, com certeza é falta de água, tá? Você acha que suculenta não gosta de água? Mentira, gosta. E essa rabinho de burro, ela gosta muito de água.
Aí o que você precisa fazer? Você pode dar água à vontade para ela, bota o vasinho embaixo da bica e deixa a água correr. Mas atenção, tem que ter furo embaixo do vaso, né, gente? Não vai ser no mini jardim de vidro que você vai fazer isso. Se o seu vasinho tiver um furinho embaixo, e a sua terra, o seu substrato for aquele especial para suculentas que a gente fala o tempo todo, bem drenante, bem levinho, aí sim, aí você, toda hora eu bato nesse microfone, vou me acostumar com ele aqui na minha frente. Você pode molhar à vontade, deixa a água correr e põe ela lá num cantinho bem iluminado, que pegue um pouquinho de sol. Se a folhinha dela tá murchinha, enrugadinha, bichinha tá com sede. Aí você taca ela no sol, vai morrer, né? Então, molha ela bastante, hidrata ela bastante, coloca ela num lugar bem claro e com um pouquinho de sol, que você vai ver que as folhinhas dela vão começar a ficar gorduchinhas de novo e vai ficar linda, porque o rabo de burro é linda. Pena que você não me mandou uma foto. Quando for assim, manda uma foto, que aí a gente analisa melhor, né? Eu posso dizer melhor, que às vezes a gente pode estar falando uma coisa e não é, né? E eu gostei muito do vídeo. Ah, gente, isso daqui foi uma criança que me mandou. Ele deve ter uns 9, 10 anos, mais ou menos. Eu achei muito fofo. Oi, gostei muito do vídeo. Achei que a planta ia morrer, mas não. Ela vai sobreviver. É tipo um planeta com o nosso próprio oxigênio, gás carbônico e água. Ela também não sofre. Muito legal. Gostei muito do vídeo. Ela vai viver de verdade? Eu falei, olha, meu bem, vai sim. Primeiro, eu fiquei feliz de você ter gostado do meu vídeo, de eu ter alcançado uma criança e através do meu vídeo eu ter conseguido passar para você essa ideia do ecossistema, você ter aprendido, né? Foi muito bacana saber. E elas vão viver sim. Ali dentro do vidro tem tudo que ela precisa. Tem realmente oxigênio, gás carbônico, tem água, você deixando ele num lugar apropriado. Tem luz, que também ele precisa. Então, não se preocupe, a plantinha no terrário não vai morrer. Só se a gente não cuidar, né? Se deixar no ambiente escuro, não regar na hora que precisa, aí ela vai morrer sim, como qualquer outra planta que não for bem cuidada, tá? Aí um beijo para você, fiquei muito feliz. A outra ganhei um terrário e não estou conseguindo cuidar muito bem. Ele tem musgo samambaia, folha colorida, eu acredito que seja uma fitônia, e uma pedra. Adorei uma pedra. Tentei colocar na cozinha e não deu certo. Gente, o que será? Coloquei em cima da geladeira por causa da luz e do vento, mas também não deu certo. Eu também não entendi o vento. Se o terrário é fechado, independente se venta ou não venta. Mas vamos lá. Por favor, me dê umas dicas. Estou molhando uma vez por semana. Tá. Bom, dois pontos que já não me agradaram de cara. O primeiro é em cima da geladeira. Eu não acredito que em cima dessa geladeira tenha uma luz boa, uma claridade bacana para o terrário. A menos que a sua geladeira fique na varanda ou numa área, aí tudo bem. Mas se ela fica dentro da cozinha, em cima da geladeira, não vai ter luz suficiente para o terrário. E também não deve ser um lugar muito fresco, né? Outra coisa que também me chamou a atenção é que você fala que molha uma vez por semana. Um terrário fechado, mesmo fechado com tampa de vidro, que é o que eu acho que mais evapora, né? E eu acho que você não falou a tampa, não. Você não molha uma vez por semana, tá? Quando está muito quente, uma vez no mês, e olhe lá, se não de 2 em 2 meses, né? Então, você pode estar molhando muito o seu terrário. Outra coisa, você também falou ali dos mosquitinhos. Tem os mosquitinhos que devem ser o tal dos fungo-gnats. Esses mosquitinhos, normalmente, as larvas dele estão na terra também, no substrato, que também se alimentam das raízes da planta. E de folhas, que às vezes, morreu uma folhinha, caiu, ficou lá.
a pessoa nem se deu o trabalho de abrir o terrário e tirar aquela folha. Então ela vai entrar em decomposição e esses bichinhos, eles se alimentam disso também, né? Das folhas mortas. Então, manutenção no terrário, tem que olhar, tem que observar, abre ele, tira a folhinha que caiu, não deixa ela entrar em decomposição dentro do terrário para evitar esses mosquitinhos, né? Na natureza tudo bem, eles estão ao ar livre, dá um mosquitinho, ele vai lá, come e vai embora. Agora, não é bacana você ter um mosquitinho rodando dentro do teu terrário, né? Imagina se tu vende um terrário, de repente o cliente vai olhar, tá cheio de mosquito voando dentro do terrário. Ah, com certeza vai ligar para você e vai falar, ai, tem mosquito dentro do terrário. Você não vai saber explicar por quê, né? De repente você não ensinou bem a cliente que tem que tirar tudo que é material em decomposição que está dentro do terrário para não ter mais mosquitinhos dentro do terrário, tá bom? Qual a diferença entre substrato e humus de minhoca? Então, primeiro, não tem diferença. Por que não tem diferença? Porque são duas coisas totalmente diferentes, né? Substrato são preparados, né? Misturas feitas para inúmeros objetivos. Tem substrato para suculenta, tem substrato para orquídea, tem substrato para floreiras, tem substrato para horta. Então, tem substrato para o que você deseja fazer, é o substrato. Humus de minhoca é um adubo orgânico feito com cocôzinho da minhoca, que é excelente para você misturar na terra. É um adubo. Então você pode misturar para colocar na terra do seu terrário, na terra do seu mini jardim. Terrário fechado, não existe tanta necessidade, porque musgo não precisa de adubo, né? Agora, se você vai fazer um terrário fechado com outras plantas, né, vai botar uma peperômia, vai botar uma outra planta que precise um pouquinho mais de nutriente, aí sim, aí você mistura um pouquinho de adubo na terra do terrário e as plantas vão ficar bem. Até porque dentro do terrário a gente não quer que as plantas se desenvolvam com muita rapidez, né? A gente quer que ela tenha um crescimento lento para não ter que estar fazendo tanta manutenção, né? Então é isso, substrato é uma coisa e humus é outra. Você pode comprar um substrato para sua suculenta, comprar o humus e misturar. Pronto. Você misturou o humus com substrato, você misturou o humus com a terra preta. Então é isso, tá? Não existe diferença entre um e outro, porque um é um, outro é outro, tá bom? Como você faz aquele paredão de musgo? Eu custei entender o que era, mas depois eu lembrei que eu fiz já uns 2 terrários, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui nesse que está aqui. Ah não, olha o microfone, não posso. Tinha que ter um pequenininho aqui. Não tem. Peraí, porque esse é grandão. Eu fiz um que o musgo subia quase até a tampa. E aí fiz um paredão de musgo realmente. Como é que faz para esse musgo fazer esse paredão? Você vai fazer todas as camadas embaixo, né? Que a gente já explicou, drenagem, filtragem e tal. Quando você começar a colocar o substrato, você precisa deitar um pouquinho o vidro. Esse eu não vou deitar muito porque ele está pronto, tá, gente? E vai colocando o substrato aqui dentro, aos pouquinhos. E vai apertando com uma colher, com a mão, se a tua mão entrar. E vai colocando aos pouquinhos e vai subindo com o substrato aos poucos. Agora, um detalhe importante. O substrato precisa estar levemente umedecido, mas é levemente umedecido, para ele poder não despencar. Se o substrato estiver muito seco, esfareando, você não vai conseguir subir com ele vai ficar despencando, né? E aí você vai colocando, vai apertando e vai botando, vai deixando ele ali. Ficou? Aí você levanta o vidro e começa a colocar o musgo de baixo para cima, porque aí um vai apoiando o outro. Se você começar a botar em cima, é arriscado que aquele paredão de terra que você fez, pum, despenque tudo, né? Então você vai
colocando de baixo para cima e aí ele vai firmando, tá? Não pode ser muito molhado, senão vai fazer uma lambança no seu vidro e sabe que limpeza no terrário é primordial, porque depois a gente não consegue limpar e o terrário fica feio, né? Então é dessa forma. Tomba o vidro e vai aos pouquinhos acomodando a terra e depois vem acomodando o musgo de baixo para cima, tá? Qualquer dia eu vou fazer um aqui ao vivo para vocês verem como faz. Agora a pergunta número 10. Quanto tempo deve durar um terrário? Bom, precisamente eu não tenho como falar. Mas eu posso dizer que o terrário ele foi feito para durar muito tempo. Se eu tiver que dar algum prazo aí, eu vou chutar de 6 a 8 meses, sem nenhuma manutenção, sem nenhuma poda, sem nada, só regando de vez em quando. Mas por que deveria durar esse tempo? Ele tem que ser feito corretamente em primeiro lugar, né? Ele tem que estar com as camadinhas todas certinhas, tem que estar com uma boa terra, as plantas elas têm que estar de acordo uma com a outra. Você não pode estar botando uma planta diferente da outra, uma gosta mais de água, outra menos de água. Então, tem que estar todo equilibrado o terrário. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem que estar no lugar bem iluminado. Não pode estar no lugar muito quente. Então, tudo isso tem que ser observado. Então, quando o terrário está com tudo certinho, bem cuidado, bem observado, bem feito, no mínimo de 6 a 8 meses. Dependendo da tampa dele, ele tende a durar muito mais, né? Por que dependendo da tampa? A tampa de vidro, ele evapora mais a água, então a pessoa tem que ter maior constância na rega. E às vezes isso atrapalha, que a pessoa pensa, comprei um terrário, não preciso molhar. E aí ele morre. O musgo seca e o musgo secou, acabou, não tem volta, tá? E é isso, gente. O terrário, ele não tem prazo de validade, né? Depende de muitos fatores, de como foi feito, de como ele é cuidado, tá? Então, foram essas 10 perguntas que eu selecionei aqui para falar com vocês.